Olá, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja e cultura. E hoje nós chegamos nele, T.S. Eliot. Vamos falar um pouco sobre tradição, ordem espiritual e também os limites da cultura cristã. Quero aqui fazer uma introdução especialmente sobre a questão de poesia e o poder espiritual. Bem, eu tenho vários livros do T.S. Eliot aqui. Sem dúvida, ele é extraordinário na maneira como escreve. É de uma beleza que é, de fato, de cair o queixo. Eu tenho aqui em minhas mãos A Ideia de uma Sociedade Cristã e Outros Escritos, um excelente livro. Tá? Tenho aqui também a T.S. Eliot, o uso da poesia e o uso da crítica. Tá? Notas para a definição de cultura. Nós vamos conversar bastante sobre isso. Tá? E um livro que o Russell Kirk, um episódio que eu vou fazer mais à frente só sobre ele. Ele escreveu A Era de T.S. Eliot, livro extraordinário para falar sobre a imaginação moral do século XX. E eu creio que tem muito a nos trazer esse indivíduo aqui. Até porque, né, Thomas Stearns Eliot foi um poeta, um crítico literário, um ensaísta anglo-americano. Tornou-se um dos maiores nomes, né, do modernismo do século XX. A sua conversão ao anglicanismo, somada ainda também à sua visão conservadora da cultura, trouxe à sua obra uma dimensão teológica que transcende a estética, que é o ponto assim, muito bom dele. E em textos aí que você vai ler dele, você vai ver que ele vai propor a reconstrução espiritual e moral do Ocidente com base em uma ordem cristã, estruturada pela tradição, pela autoridade e também pela continuidade cultural. E embora sua crítica à secularização e a sua defesa de valores espirituais possam ecoar preocupações legítimas da cosmovisão adventista, o substrato filosófico, teológico e eclesiológico de Eliot apresenta desafios consideráveis também à fé profética, principalmente a fé adventista, que é escatológica e que é missionária por definição. Então esse episódio, portanto, ele examina o pensamento social de T.S. Eliot, destacando pontos aí que a gente pode ter de convergências úteis para a defesa de uma ordem eclesiástica, mas também denunciando com clareza os aspectos que colidem, né, frontalmente aí com a autoridade da revelação bíblica e com a estrutura representativa da liderança adventista. Uma das marcas principais quando você lê T.S. Eliot é a questão da tradição, da continuidade. Quero fazer aqui uma crítica, chamar ele, né, porque ele que faz isso muito bem, essa crítica válida ao secularismo. Um dos méritos centrais do pensamento dele é a sua denúncia contundente da dissolução moral e cultural causada pela modernidade secular. E ele argumenta que, ao abandonar os fundamentos cristãos da sociedade, o Ocidente mergulhou em uma crise de identidade, sentido e também uma crise de coesão. E para Eliot, a cultura é o ambiente onde a religião se encarna de forma comunitária, e a perda dessa dimensão implica a fragmentação da alma coletiva. E essa crítica ela é completamente compatível, né, com a visão adventista de que a rejeição da revelação leva ao caos social. A ênfase de Eliot na importância da transmissão intergeracional da fé, né, da formação moral e também da consciência histórica possui intersecções úteis com a ênfase adventista na educação cristã, na fidelidade doutrinária e também no preparo da liderança espiritual com raízes firmes na palavra. Porém, se você ler os escritos dele, você vai ver uma coisa, porque ao mesmo tempo em que Eliot ele oferece uma crítica legítima ao nihilismo moderno, ele também, por outro lado, reintroduz a tradição como um princípio normativo quase que meio que absoluto. E isso é um erro, né, para a teologia adventista, que é completamente centrada na revelação progressiva de Deus. E isso a gente não pode aceitar, né? A tradição, se não for julgada pelas escrituras, ela torna-se uma ameaça à verdade. Então, uma grande contribuição que a gente vai entender dentro do seu contexto aqui é entender a cultura cristã como um projeto, né? E aí você vai ver um certo tipo de distorção escatológica, porque Eliot propõe a construção de uma sociedade cristã baseada em hierarquia moral, em unidade espiritual, estabilidade institucional. E embora pareça uma proposta benéfica, ela também carrega sérios riscos teológicos, né? Porque a tentativa de transformar a fé cristã em base para uma cultura nacional, né, com identidade homogênea e valores morais compartilhados,
se aproxima perigosamente da ideia de religião civil, que a gente já falou em tantos e tantos episódios aqui atrás, né? Um dos alvos que são mais frequentes da crítica profética adventista é exatamente isso. E a escatologia da igreja, ela afirma que o reino de Deus não será instaurado por meios culturais ou civis. Já falamos isso várias vezes aqui, mas acima de tudo por intervenção sobrenatural no retorno de Cristo. A igreja não tem vocação para transformar a cultura em reino cristão, mas para proclamar o juízo, o chamado arrependimento e a esperança eterna. Assim, o projeto cultural de Eliot, para mim, por mais bem intencionado que seja, representa uma sutil negação da tensão escatológica que define a missão adventista. Em lugar da urgência profética, propõe-se aí uma ordem cristã administrada por elites morais, né, que são enraizadas na tradição e que ameaça esvaziar a profecia, ameaça esvaziar a vigilância e o chamado de um discipulado radical. Ao mesmo tempo, quando você lê ele, você vai ver que ele trabalha alguns elementos muito interessantes como autoridade espiritual e liderança moral. Há uma convergência muito útil aqui, porque ele via com grande preocupação o colapso da autoridade nas esferas religiosas, principalmente nas esferas religiosas, políticas e cultural. E, em resposta, ele defendeu um retorno à liderança moral, né, exercida por homens espiritualmente maduros, educados na tradição da fé, né, comprometidos com a verdade transcendente. E essa preocupação certamente ecoa princípios de liderança adventista, que valoriza a integridade, a consagração e o caráter acima da popularidade ou da competência técnica. A Igreja Adventista, ela estrutura sua liderança em diferentes níveis, como a gente já sabe, nível local, regional, nacional, mundial, baseando-se em um sistema representativo que visa justamente preservar a autoridade espiritual sem cair no autoritarismo. E a escolha de líderes é pautada pela oração, pela fidelidade bíblica e pelo compromisso com a missão profética. Nesse sentido, eu vejo que a crítica de Eliot à banalização da liderança é completamente válida e deve ser considerada. Contudo, ao defender um modelo que é hierárquico e elitista de autoridade, mais próximo das estruturas anglicanas e monárquicas, eu vejo que Eliot ele se distancia da eclesiologia adventista. Para ele, a autoridade está enraizada na tradição e na cultura, e para a Igreja Adventista ela está fundamentada exclusivamente na revelação das Escrituras e na orientação do Espírito Santo. Aqui reside uma tensão que, ao meu ver, é fundamental, porque você tem o autoritarismo cultural que pode se disfarçar de estabilidade, mas apenas a submissão à palavra, gente, produz a verdadeira ordem espiritual. E é nesse sentido que você precisa entender a ordem social eclesiástica. E você precisa entender essa questão de estabilidade e profecia. Eliot ele valorizava intensamente a estabilidade social como um bem moral. Ele acreditava que a religião institucional, se bem estabelecida, ela poderia fornecer os alicerces para a ordem, para a justiça e também para a convivência. E essa perspectiva ressoa com a doutrina adventista de ordem, de decência, né? Decência no culto, na administração e na vida comunitária. A organização da Igreja Adventista, né, com assembleias periódicas, distribuição de responsabilidades, equilíbrio entre níveis locais e globais, é uma expressão madura dessa preocupação com a ordem. A crítica de Eliot ao caos moderno também reforça a necessidade de preservar a coesão teológica, a unidade doutrinária e também a continuidade administrativa, princípios que, se nós vermos, são muito caros para a Igreja Adventista. Entretanto, a sua proposta ela perde de vista a dimensão profética da ordem. Para Eliot, a estabilidade é um fim em si mesma. E para a Igreja Adventista, ela é o meio para um fim que é muito maior que a proclamação urgente da mensagem dos 3 anjos de Apocalipse para o tempo do fim. A ordem verdadeira ela não se define, gente, apenas por permanência de estrutura, mas pela fidelidade à missão profética. E quando Eliot ele subordina a espiritualidade à cultura e a missão ao conservadorismo institucional, ele inverte os fins e os meios. Aí a profecia ela não pode ser silenciada para preservar uma aparência de ordem cultural. Isso seria trair o caráter escatológico da igreja. É nesse ponto que você precisa entender a questão da liturgia, do ritual e do sentido, porque aqui você tem uma aproximação problemática, ao meu ver, quando você lê Eliot sem esse filtro. Né? Um elemento central da visão dele é o papel da liturgia e da tradição ritual que vai desenvolver essa formação da alma e da cultura. Né? Ele acreditava que ritos antigos, né, orações formais, arquitetura sagrada
nutriam a imaginação espiritual e preservavam a fé no inconsciente coletivo. E essa visão certamente possui ecos no Antigo Testamento, se você for olhar, onde símbolos e rituais educavam o povo, e ela pode ser compreendida como uma crítica válida à superficialidade do culto moderno, né? Quando, por exemplo, você tira todos os elementos simbólicos do culto e promove espaço e liturgia completamente minimalista, né? Aí você corre o risco de diminuir os elementos da memória, da narrativa, do sentido. E quando você, um exemplo, né, eu vou te dar aqui, quando você tira um púlpito do prédio da igreja, você corre o risco de diminuir isso, sim, né? Você corre o risco de diminuir memória, narrativa, de sentido, porque o púlpito não é apenas o local de colocar uma Bíblia, ele é o símbolo de que a Bíblia é o centro, de que a palavra de Deus será pregada ali, de que não é uma mesa da Eucaristia agora, mas é somente as Escrituras, que é o centro do culto. Então, quando o púlpito está ali na frente, está mostrando que o centro de toda adoração é a palavra de Deus. E que a Trindade, a sua obra, será explanada com poder. E você pode não ter púlpito e ter palavra? Claro que pode, né? Você pode, não tem problema. Mas ter púlpito e palavra não somente se torna uma boa exposição, mas é uma imagem, é um símbolo maior que carrega uma mensagem explícita que aquele púlpito não é para pregar psicologia, não é autoajuda ou qualquer outra coisa, mas somente a palavra de Deus. E isso carrega sentido maior do que o próprio objeto. Não sei se faz sentido para você o que eu estou falando. O que você lê Eliot é bastante nessa direção que ele vai. Contudo, o problema do outro lado também, citando esse exemplo, né, pode aparecer quando a ênfase excessiva na estética ou no formalismo esvazia o sentido do símbolo e a gente começa a idolatrar o símbolo, ou seja, não importa se terá a palavra de Deus aberta ou ensinada, se o sermão é água com açúcar ou não, o que importa é que o púlpito não será movido, ele não será removido, né, do altar, né, não será tocado, e para removê-lo precisaria de um voto da comissão da igreja. Pouco importa se a palavra é aberta ou não, o púlpito sequestrou o sentido nesse caso. O símbolo tomou o protagonismo e a estética virou formalismo e essência e acabou sendo perdida. Eu particularmente gosto que as igrejas tenham púlpito, mas se não tiver também, ok, não tem problema, tudo bem. O que não pode ser perdido é a palavra de Deus exposta com poder. Mas o púlpito, sim, ali ele é um símbolo. E T.S. Eliot diria que mantê-lo vai nutrir o imaginário espiritual e vai fortalecer o inconsciente coletivo, bem como a tradição que aponta para algo muito maior do que uma simples forma. E isso faz muito sentido. Por isso mesmo, quando você vem a igrejas mais tradicionais, principalmente algumas pessoas me perguntam, e Alex, quando você vai numa igreja que é muito, muito, muito tradicional, né, cheia desses elementos, né, eu desfruto com essa consciência de que tudo ali está alimentando esse imaginário, sem nenhum problema, né? Repleto de sentido, você pode olhar, apontar para algo que é muito maior. O problema reside quando as pessoas já não entendem o porquê aquelas coisas acontecem. A sua ordem, elas praticamente, aí você vai ver que a ordem ela é perdida, né? E ela se torna algo completamente desconexo, quando já não comunica nada e se torna praticamente algo completamente sem sentido, e aí a audiência vê uma liturgia vazia. E quando às vezes eu pergunto para aqueles que me questionam sobre esses assuntos, somente para aqueles que me questionam, ou às vezes nos cursos de revitalização de igreja, por exemplo, às vezes eu pergunto para os irmãos, né, por que tem uma oração de invocação às 11 horas da manhã? Se eles já começaram o culto desde as 9 ou 9h30 com a escola sabatina. Então, eu faço a pergunta, vocês estão invocando quem às 11 horas da manhã ou 11h30, né? É uma pergunta simples, mas provocativa, né? Será que o Espírito Santo não estava lá antes? Quando eu pergunto por que segunda hora, qual que é a primeira hora? São perguntas interessantes para as pessoas construírem sentido na liturgia. Vale lembrar que o adventismo, gente, ele rejeita a dependência de formas fixas e liturgias rígidas, desprovidas de sentido. A igreja valoriza o culto não somente espontâneo, mas, acima de tudo, um culto que seja bíblico e centrado em Cristo. O foco deve estar no conteúdo, não somente na forma, e deve estar na adoração racional, acessível e que seja, acima de tudo, santificada. Ou seja, as coisas elas precisam fazer sentido para todos, gente, para adventistas e amigos não adventistas. A parte negativa
é que a tentativa de Eliot de preservar a fé por meio de estética pode resultar na substituição da experiência real com Deus por uma religiosidade, eu diria, uma religiosidade culturalizada. E isso prejudica a missão, ela confunde os não iniciados e reforça barreiras entre clero e leigos. A liderança adventista deve resistir à tentação do culto como espetáculo e manter o foco no discipulado ativo, né, no ensino da palavra e também na comunhão simples e sincera. É aqui que a gente pode ver um certo tipo de ameaça velada da religião cultural, porque o ponto mais perigoso do pensamento de Eliot é a sua inclinação para uma religião cultural, ou seja, uma fé institucionalizada como componente de identidade nacional, mais do que uma experiência de conversão. E aí, quando a fé é cooptada pela cultura, ela perde a sua função profética, né? Quando o cristianismo é moldado por valores nacionais e não pela revelação bíblica, torna-se estéril e inócuo. E esse risco é real e presente. Na história, igrejas que se aliaram a regimes políticos ou culturas nacionais, eles abandonaram a profecia, né? Eles toleraram o erro e até perseguiram a verdade. A igreja adventista, como um movimento escatológico, não pode se confundir com qualquer cultura, por mais cristã que pareça. Ela é um povo peculiar, com missão específica e identidade separada. E a sua ordem é transcultural, gente. Sua lealdade é ao reino e não à civilização. E Eliot ele desejava restaurar a ordem cristã, mas a sua proposta envolve compromissos inaceitáveis com o status quo cultural. E a sua espiritualidade ela é refinada, mas, ao meu ver, ela é insuficiente. Sua ordem ela é estética, mas não é escatológica. E a sua esperança está na cultura e não no céu. E aqui tem implicações, gente, que são fortíssimas para a estrutura de liderança adventista. Porque aplicar o pensamento de Eliot à administração eclesiástica seria, ao meu ver, perigoso. Ela praticamente, né, favoreceria a liderança por elites morais, né, cultivadas nas instituições tradicionais, o que contradiz o modelo adventista de liderança representativa e profética. A igreja adventista valoriza, gente, a comunhão, valoriza a eleição comunitária, valoriza a rotatividade de funções e o preparo pastoral orientado para a missão, não pela herança cultural. Aceitar aí os pressupostos de Eliot levaria ao elitismo, ao clericalismo e até à ossificação da estrutura. O sistema de comissões e assembleias da igreja visa exatamente evitar isso, impedir a concentração de poder, promover a representatividade e garantir a fidelidade à missão. A liderança adventista, portanto, deve permanecer vigilante contra filosofias que, sob o pretexto de preservar a ordem, minam a profecia, né, institucionalizam o Espírito Santo e enterram a urgência escatológica sob camadas de tradição. Faz sentido para você isso aí? Eu estou falando isso porque é muito interessante a gente notar essa questão da tradição. Eu já falei Edmund Burke, mas pessoas como T.S. Eliot, Chesterton e todos os outros vão trabalhar esses elementos de tradição, mas a gente precisa trazer isso à tona a respeito da revelação e a fidelidade profética. Porque isso é a base da igreja adventista. Isso é a base da sua ordem, do seu sistema de governo. T.S. Eliot é, sem dúvida, um pensador de um peso extraordinário. Leia os livros dele e você vai ver que ele é muito relevante, ele é sensível às dores espirituais do seu tempo. A sua defesa da ordem, né, da autoridade, da transcendência oferece importantes advertências ao mundo moderno. E eu diria até como poucos. Eu realmente aprecio as suas obras, no entanto, a sua proposta de reconstrução cristã, com base na cultura, né, na tradição e na estética, apresenta, sim, riscos sérios à fé bíblica e à missão profética. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não está comprometida com a preservação da civilização cristã, mas com a proclamação do Evangelho eterno. A sua ordem não é estética, mas é escatológica, não é tradicionalista, mas é profética, não é cultural, mas é bíblica. Ela se organiza para servir a missão, não para manter estruturas. A liderança adventista, gente, deve aprender com os acertos de Eliot, especialmente seu zelo por ordem, né? Seu zelo por formação moral e fidelidade espiritual, mas sem jamais comprometer a primazia da revelação, a urgência escatológica e a centralidade da cruz. Contra toda cultura, tradição ou estética que ameace o chamado profético, a igreja deve afirmar: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Amém? Bem, esse foi o nosso episódio sobre T.S. Eliot. Eu te vejo em breve. Um grande abraço e até lá.